Eu me chamo Ideuzuíta Leandro Liporassi, eu sou médica, cardiologista, eu sou formada há 25 anos, fiz Faculdade Federal de Alagoas, 6 anos de faculdade, depois eu decidi fazer residência em cardiologia. Para isso, eu precisava fazer residência de clínica médica, então eu fiz 2 anos de residência de clínica médica no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Depois prestei as provas para cardiologia e fiz residência em cardiologia no Hospital Dante Pazanese, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E depois de 2 anos de cardiologia, eu decidi fazer ecocardiografia. Então, fiz 2 anos de residência de ecocardiografia. Atualmente, eu continuo trabalhando no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, sou médica contratada do governo nesse instituto, trabalho no consultório, tenho um consultório de cardiologia, realizo ecocardiografia em alguns laboratórios, inclusive agora estou começando a trabalhar no laboratório Fleury também. E durante a minha atividade como médica, durante 13 anos eu fui plantonista de unidade de terapia intensiva. Era uma unidade de terapia intensiva geral. Então, todos os dias nós tínhamos pacientes graves e todos os dias eu tinha que dar más notícias para a família desses pacientes. Não tive, durante a minha formação na Faculdade Federal de Alagoas, orientação de como fazer essa orientação de uma má notícia para os familiares ou mesmo uma comunicação de má notícia para um paciente, e nós íamos aprendendo mesmo na prática, no dia a dia, né? Então, o que eu sempre prezei no momento de fornecer uma comunicação de uma má notícia, primeiro era saber sobre todo o quadro clínico do paciente. Então, eu lia o prontuário, examinava o paciente. Geralmente, as visitas ocorriam por volta das 3 horas da tarde, então a gente tinha tempo para evoluir o paciente e tomar conhecimento de todo o quadro clínico. Porque eu acho que no momento em que você vai comunicar uma má notícia, o médico tem a obrigação de conhecer os pormenores do caso do paciente, para quando falar com a família, ele conhecer todo o paciente. Porque muito do que os familiares reclamam do médico é quando o médico vai falar sobre o paciente e não sabe a história do paciente. Então, quando eu nunca tive problema assim com o familiar, mesmo passando uma má notícia para a família, eu nunca tive problema de ser agredida, nem fisicamente, nem verbalmente, por nenhum familiar, porque eu sempre prezei de saber o máximo possível sobre o paciente para poder dar as informações com a maior quantidade de detalhes e de parâmetros possíveis para poder falar com os familiares. Então, normalmente, eu sempre abordava o que era o quadro clínico do paciente, o que já havia sido feito de diagnóstico, o que já havia sido feito de tratamento e quais seriam as perspectivas possíveis e posteriores para esse paciente. Só que muitas vezes tinha que dizer que o paciente foi a óbito, então eu sempre via tudo que tinha sido feito pelo paciente, passava para os familiares. E muitas vezes, assim, é triste. E outra coisa é você respeitar a dor dos familiares. É você respeitar, às vezes a gente se sente até oprimido, um pouco triste, principalmente quando você já conhece muito aquele paciente, conhece os familiares, e não tem como você, como médico, se isolar completamente desse sentimento e de tentar passar o que é mais verdadeiramente possível. Então, em relação ao treinamento, não tive esse treinamento durante a faculdade de medicina e nem tive também esse treinamento durante a residência médica, e olha que eu fiz 6 anos de residência.
No meu trabalho atualmente, às vezes, quando eu faço um ecocardiograma de um paciente que tem insuficiência cardíaca grave, eu tenho que falar para ele. Então, eu já comuniquei a pacientes que ele precisava ir para a fila de transplante. E hoje em dia esse paciente tem um respeito enorme por mim, volta comigo sempre, fala que eu sou madrinha dele pelo cuidado que eu tive para dar essa notícia. E eu já tive que dar notícias para pacientes que eles tinham uma malformação congênita, por exemplo, mas que também esses pacientes, depois que eu dei a notícia, mas eu também falei do tipo de tratamento, o que ele poderia fazer para ser tratado essa cardiopatia congênita. Esse paciente retornou para mim e agradece, e eu continuo repetindo os exames pós-procedimento desses pacientes. Eu não lembro da primeira má notícia que eu dei, porque isso deve ter uns 25 anos já, que foi quando eu estava durante a residência de clínica médica. Lembro até de uma má notícia que eu tive que dar de um primo meu que faleceu, infelizmente, com uma septicemia, enquanto eu ainda fazia o curso de medicina, ainda na cidade de Maceió. Esse meu paciente, meu primo, eu descobri que ele já estava bastante doente, já no momento em que ele já estava numa fase terminal. Ainda consegui transferir ele de hospital, fazer algumas cirurgias, mas ele infelizmente acabou indo a óbito na UTI do hospital, e eu tive que dar essa má notícia para os meus familiares, para o meu tio, para minhas primas. E isso, eu lembro, foi muito difícil para mim, porque eu pessoalmente ainda era estudante de medicina, era jovem ainda e não tinha tanta experiência assim, além do que era meu familiar, então eu me encontrava particularmente afetada por isso. Então, se eu lembro assim da primeira má notícia, foi essa, ainda enquanto eu era estudante de medicina, acadêmica de medicina. Mas durante a residência de clínica médica, eu já tive que dar mais notícias, mas isso foi há 25 anos, eu não lembro. E a pior má notícia que eu já comuniquei, foram várias notícias ruins, mas eu acho que uma das piores e que me marcou mais foi provavelmente a morte desse meu primo, porque me afetou pessoalmente, né? Então, mas eu já tive que dar muita má notícia nesses 25 anos de medicina. Eu não conheço o protocolo Spike, não fui apresentada a ele ainda, e por esse mesmo motivo eu também não uso esse protocolo. Atualmente, no meu dia a dia de trabalho, eu tenho dado uma quantidade menor de más notícias, mas no consultório, às vezes, eu tenho que dar uma ou outra má notícia, mas a gente sempre vem com um tratamento na sequência. Então, normalmente, eu não tenho hoje em dia tanta dificuldade. E adoraria conhecer esse protocolo Spike.